Todos, vamos tentar falar rapidamente sobre a fisiopatologia da Covid-19. Bom, o que acontece? A Covid-19 é uma doença causada por esse micro-organismo aqui, que é o SARS-CoV-2. Porém, tudo se inicia mais ou menos assim. Em 2004, 2003, 2004, existiu um surto de uma doença na China. Essa doença recebeu o nome de SARS, porque ela causava uma síndrome respiratória aguda severa. Essa doença era causada por um micro-organismo que era transmitido pelo ar. E esse micro-organismo recebeu esse mesmo nome. Então o nome da doença era SARS, então esse quadro clínico, e o vírus se chamou SARS também. No caso, SARS-CoV-1. O SARS era o nome dele, por causa da doença que ele causava. O CoV tem a ver com a família que esse vírus pertence, que é a Coronaviridae. E SARS-CoV-1, que foi o vírus que causou esse problema em 2003 e 2004. Anos depois, lá por 2009, teve um outro surto de uma doença parecida com essa, só que no Oriente Médio. Ela recebeu o nome de MERS, que era a doença, era síndrome respiratória aguda do Oriente Médio. Então recebeu esse outro nome lá. Esse vírus chamado MERS, ele veio do camelo, ele teve um salto evolutivo do camelo e passou para os humanos. E o SARS-CoV-1, na China também, teve um salto evolutivo de um animal para um ser humano. Em 2019 a gente teve mais um salto evolutivo de um outro vírus que já infectava animais, e teve salto evolutivo para os seres humanos, que foi o SARS-CoV-2, porque ele causava uma doença parecida, e também causa uma síndrome respiratória aguda severa, só que, e também pertence à família Coronaviridae, mas aí era um segundo tipo, espécies realmente diferentes, então ele recebeu esse nome de SARS-CoV-2. Isso aqui é só uma introduçãozinha para saber, né, de onde veio esse nome, por que SARS-CoV-2 e tudo mais. E esse é o agente etiológico que causa a doença que chamamos de Covid-19. Bom, tudo isso inicia, né, o processo do Covid-19 no corpo se inicia como? Quando o vírus ele infecta um ser humano, a primeira coisa que ele vai fazer, promover no organismo, é a ativação de linfócitos. Linfócitos são essas células aqui, que são células de defesa que estão presentes na nossa corrente sanguínea. Existem vários tipos de linfócitos, linfócito T, linfócito B, subdivisões, linfócito T help de classe 1, T help de classe 2, linfócito B ativado, plasmócito, etc. Mas são os linfócitos. O SARS-CoV-2, quando entra no corpo, ele vai ativar os linfócitos. Os linfócitos são ativos, e a partir daí, a partir de que eles são ativos, ocorre uma espécie de proliferação descontrolada de linfócitos. Os linfócitos no corpo humano têm cerca de mais ou menos essa quantidade aqui, ó. Esse é o valor de normalidade. Vai de 1.000 a 3.000, mais ou menos, linfócitos por decilitro de sangue. Mais ou menos essa característica de quantidade que tem no corpo humano normal. Quando se infecta com Covid-19, essa quantidade aumenta muito, então a gente tem uma proliferação meio que descontrolada de linfócitos. É um erro na resposta imunológica do corpo e isso acontece com diversos micro-organismos. Infelizmente, o nosso corpo ele não tem um manual de instruções que sabe como lidar com qualquer tipo de micro-organismo certinho. Ele dá o jeito dele naquele momento que tá. Então, em muitos tipos de problemas de saúde que a gente possui são por respostas inflamatórias ou respostas imunológicas descontroladas, desreguladas, não tão bem feitas, como esse mais um exemplo. Então a gente tem uma proliferação descontrolada de linfócitos, que aumenta esse valor aqui bastante. Então o paciente vai ter linfocitose e uma leucocitose, né, inicial. E aí depois disso aí, depois desse processo de proliferação descontrolada de linfócitos, a gente vai ter uma hiperativação de macrófagos. Então, inicialmente os linfócitos são ativados, depois da ativação dos linfócitos a gente vai ter uma proliferação descontrolada de linfócitos, e aí depois disso os próprios linfócitos vão hiperativar macrófagos. Então, a partir do linfócito, ele vai hiperativar os macrófagos. Macrófagos são essas células aqui, que já não estão na corrente sanguínea, se encontram em tecidos, outros tecidos. O macrófago é um tipo de célula fagocitária, e aí os linfócitos que vão ativar o macrófago. O macrófago ele é ativado, o próprio macrófago pode se ativar sozinho, mas existe um tipo de linfócito que apresenta antígeno, a gente chama de células apresentadoras de antígeno, que pegam o antígeno desse vírus, que é um pedaço do vírus, e leva para o macrófago e apresenta para ele, olha, tem um invasor dentro do nosso corpo, a gente precisa que você faça alguma coisa. E o macrófago vai, em diferentes tecidos do corpo, fagocitar esses vírus. Então a gente tem só que é uma ativação exagerada, por isso que é hiperativação de macrófagos. Esses nomes, essas palavras-chave iniciais são importantes, né, como proliferação descontrolada, hiperativação de macrófagos, porque são processos que não são tão normais, e é isso que faz
em parte, a gente tem sérios problemas. Beleza, então a gente tem ativação de linfócitos, depois linfócitos ocorre uma proliferação descontrolada, depois ocorre uma hiperativação de macrófagos. Depois disso, a gente tem alguns efeitos que a partir de então começam a se inicializar no corpo. A gente tem um efeito trombótico, aliás, um efeito primeiro inflamatório agudo. A gente vai ter um efeito inflamatório. Esse efeito inflamatório vai ocorrer uma tempestade de citocinas. Citocinas são substâncias químicas que as células utilizam para se comunicar, para ativar processos inflamatórios e demais funções dentro do corpo. Então, as citocinas estão totalmente relacionadas a essa questão de imunidade, questão imunológica. Então, a gente tem uma tempestade de citocinas, uma hiperativação da interleucina 6. Citocinas existem várias, né? Interleucina 1, interleucina 2, 3, 4, 10, 12, fatores de necrose tumoral, TNF-alfa, TNF-beta, tem várias substâncias. A gente tem uma hiperativação da interleucina 6 e é a partir dela que a gente tem um problema se instalando. A interleucina 6 ela se ativa e tem uma liberação grande de interleucina 6 no corpo. Depois assim que a interleucina 6 ela é liberada, aí que a gente vai ter essa tempestade de citocinas, porque é uma cascata, libera a interleucina 6, que ativa a interleucina 8, que ativa a interleucina 11, e tem uma porrada de interleucinas sendo ativadas e liberadas, aí um processo inflamatório no corpo começa a se instalar, algo assim, meio que grandioso e despadronizado. Aí já ocorre no paciente hemofagocitose, então os macrófagos começam a fagocitar hemácias, isso faz aumentar a ferritina no corpo do paciente, ocorre hiperferritinemia, que é um dos marcadores que se usa para acompanhamento de quem está com Covid, né? Dosagem de ferritina. Então a gente tem esse efeito, a partir da hiperativação de macrófagos, que é esse efeito inflamatório agudo, entendeu? Tudo mediado por causa da interleucina 6, ocorrendo uma cascata de citocinas, e todo esse problema inflamatório no corpo, que a gente ainda vai ver um pouco mais aí para frente. O segundo problema que ocorre são efeitos trombóticos. Então a gente tem um quadro de CIVD, que é coagulação intravascular disseminada. Por quê? Os eventos, a gente tem eventos protrombóticos, então a gente tem a formação de trombos com muita facilidade. No corpo existe toda uma regulação e um controle para a formação de trombo. O trombo ele só se forma, né, quando é necessário. Então tem um controle para isso. As plaquetas, que são as principais células responsáveis pela formação de um trombo, elas só vão ser ativadas e exercer sua função quando é necessário, quando recebem sinais para isso. Por isso que não ocorre de forma descontrolada. E na Covid-19 a gente tem todos esses problemas devido, né, a essa tempestade de citocinas, esse quadro inflamatório agudo, a gente vai tendo toda essa cascata de problema acontecendo. Eventos protrombóticos, da formação de trombos que ocorre com facilidade, desregulado, aumento da fibrinólise, que é a destruição desses trombos, elevação dos dímeros, porque quando um trombo se forma, ele exerce função por um tempo, depois ele é destruído. Vem o plasminogênio, se converte em plasmina, as plasminas vão lá e destroem o coágulo. E aí surgem, né, fragmentos e produtos dessa destruição de coágulos. São 4 tipos de dímeros. Um deles a gente dosa, que é o dímero D. Então, por isso que os dímeros T se elevam nos pacientes que têm Covid, por causa desses eventos protrombóticos, por causa do quadro de coagulação intravascular disseminada, que realmente se formam, né, trombos em diversas partes do corpo do paciente. É um quadro de coagulação realmente disseminado pelo corpo todo e descontrolado. O dímero desses pacientes ele aumenta de forma absurda. Os quadros de Covid-19 deixam o dímero do paciente em valores realmente absurdos, coisas que nunca vi em tipo de doença nenhuma. E tudo isso vai culminar com uma coisa. A gente tem um dos exames que é muito utilizado, são os exames de imagem, né, do parênquima pulmonar, que é o órgão mais afetado pelo Covid-19. Isso aqui é uma imagem de tomografia, que é um dos melhores exames para avaliação disso. E a gente tem aquele quadro muito conhecido já entre as pessoas que a gente chama de padrão vidro fosco. Então, como que seria isso e por que isso ocorre? A gente vai entender. Daqui a pouco eu vou falar sobre a imagem. Eu vou explicar primeiro essa primeira parte, que vai ficar mais fácil. Outro problema que o Covid-19 vai causar no corpo existem receptores. Lembrando que o Covid ele é um vírus, e o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa de uma célula para ele parasitar. Como que ele consegue parasitar as células? É porque algumas células do nosso corpo têm esses receptores ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Algumas células têm esses receptores, que são células, principalmente os pneumócimos, aqui a gente tem até, né?
os pneumócitos secundários e células renais, mas principalmente os pneumócitos secundários, que possuem esses receptores. Então, o vírus costuma parasitar essas células. A partir do momento que ele parasita essas células vão parar de exercer função, correto? E os pneumócitos secundários, a principal função dele é secretar uma lipoproteína, um surfactante. Essa lipoproteína que ele libera, que ele fabrica, libera, é responsável pela difusão de gases nos alvéolos. Mais precisamente, é responsável por fazer com que os alvéolos fiquem abertos. Os alvéolos ficando abertos, eles conseguem fazer uma troca gasosa com muito mais eficiência. Conseguem difundir os gases que estão no sangue, o dióxido de carbono, para mandar para o ar, e pega o oxigênio que está no ar e manda para o sangue. Então, como a gente tem o que? A não liberação mais desse surfactante, porque essa célula que libera ele, o pneumócito secundário, está parasitado pelo Covid-19. Tudo porque o Covid-19 se liga a esses receptores de ECA2, enzima conversora de angiotensina. Então a gente tem aí problema na abertura desses alvéolos. Os alvéolos não conseguem se expandir também e fazer a troca gasosa correta. Então com isso a gente tem os primeiros quadros de problemas respiratórios, aquela sensação de falta de ar, o paciente respira, mas não ocorre troca gasosa eficiente, né? E outros problemas por causa desse efeito inflamatório, que leva a efeitos trombóticos. Tudo isso aqui vai meio que ter um direcionamento. Os coágulos e restos de coágulos que se formam, eles vão, né, correr pelo corpo todo, pelos vasos do corpo, e eles costumam parar em vasos de pequeno calibre, como é o caso dos alvéolos. Então, muitos desses fragmentos de coágulo, eles param no parênquima pulmonar, onde tem os alvéolos que fazem essa função de troca gasosa. Além do quadro de inflamação, de não liberação do surfactante para manter os alvéolos abertos, o próprio quadro de inflamação que vai causar nesse parênquima pulmonar, que vai ter aí acúmulo de líquido, água, acúmulo de restos celulares, proliferação, né, infiltrado de celulares, de neutrófilos, de células fagocitárias, etc. Então é por isso que a gente encontra aquele quadro que a gente chama de padrão vidro fosco. O que acontece? Aqui é uma imagem de tomografia, esse corte aqui é um corte axial, né, faz um corte transversal do paciente. Aqui a gente tem aqui os dois pulmões, e a gente tem aqui essas partes branquinhas aqui, são vasos sanguíneos. São vasos sanguíneos. Essa parte mais escura aqui são bronquíolos. Bronquíolos. Estão escuros porque estão cheios de ar. O ar não aparece na tomografia. E o que está branquinho aqui são os vasos, porque os vasos somente estão cheios de líquido e coisas assim, então eles aparecem. O resto do parênquima pulmonar, que tem algumas estruturas associadas, mas a grande maioria é ar, por isso que fica bem escuro. Mas beleza, então o que acontece? Um parênquima pulmonar ele tem que ter só essa configuração, essa densidade, né, do parênquima pulmonar, essa visão de vasos, vasos sanguíneos, bronquíolos, beleza? Agora essas imagens aqui, meio esbranquiçadas, isso sim é um problema, é uma patologia, né? Tá esbranquiçado aqui, tá uma tonalidade de cinza, né? Isso aqui não deveria ter, isso aqui mostra com que a imagem do parênquima pulmonar não está homogênea, a densidade, a atenuação dessa imagem não está homogênea, pelo contrário, está heterogênea em algumas regiões. E justamente as regiões que ficam assim são regiões não tão centralizadas, são mais nas margens, nas bordas, né, do pulmão. Aqui tem até um pouco mais centralizado, realmente. Agora, por que vidro fosco? Quando a gente tem ainda as margens, né, broncovasculares ainda aparecem, então a gente tem aqui a imagem, né, com uma opacidade mais alta, mas a gente ainda tem as margens broncovasculares aparecendo. Então a gente chama até aí de padrão vidro fosco, atenuação em vidro fosco. Quando as margens broncovasculares desaparecem, eu não consigo mais enxergar, aí a gente chama de consolidação. Então os pacientes que estão em Covid, no início eles estão com esse padrão vidro fosco, mas posteriormente eles vão ter consolidações, que é quando eu perco as margens broncovasculares. E isso difere-se só por causa da densidade desse material. Aqui, que é o padrão vidro fosco ainda, eu tenho um pouco de líquido, restos de coágulos que vieram parar no pulmão, então está com essa coloração, com essa densidade. Quando passa mais um tempo, a gente tem um acúmulo maior de sangue, realmente, de coágulos propriamente ditos, de infiltrado de células maiores. Então a gente vai ter realmente uma densidade maior, que aí realmente vai sumir as margens broncovasculares, e se chama já consolidação. Mas é esse aqui o padrão vidro fosco que a gente tanto ouve, e é por causa dessas atenuações aqui, dessa diferença de densidade, que a gente já sabe por que acontece. Toda aquela resposta inflamatória que a gente viu, de interleucina 6 sendo ativada, sendo
liberada, aquela tempestade de citocina no corpo, os coágulos que são formados por causa da coagulação intravascular disseminada, a degradação desses coágulos, a fibrinólise aumentando, o resto de coágulos parando no parênquima pulmonar e o próprio surfactante que para de ser liberado por causa das células, né, no caso os pneumócitos secundários que estão parasitados, por causa dos receptores que eles possuem, e aí a difusão dos gases não ocorre corretamente. Então, tudo isso culmina nessa questão de fisiopatologia da doença, que é o Covid-19, né? Desde quando o vírus entra no corpo, o caminho que ele faz, quais células ele vai infectar, o que essas células fazem, o que elas liberam, o que elas deixam de fazer. E tudo isso a gente vai conseguindo mais ou menos entender de como que o Covid-19 infecta o corpo, como é o processo dele, como que ele ataca, como que as células vão se comportar e por que a gente tem esses quadros de falta de ar, por que a gente tem esses quadros de o paciente estar coagulando muito, por que a gente tem esses quadros de tomografias com esse tipo de imagem, entendeu? Eu acho que a partir de agora já dá pra gente ter uma boa noção de como que isso acontece. Beleza? Até logo.